Você quer saber quais os 5 temas de atualidades mais importantes para a prova discursiva da PCDF? Então assista esse vídeo que você vai ter uma noção de quais tópicos a banca vai poder cobrar no dia da sua prova. Olá pessoal, professor Dixon Cossetti aqui. Hoje estou aqui para falar acerca dos 5 temas de atualidades mais importantes para a prova da PCDF. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva. Se você não me segue ainda nas redes sociais, por favor me siga lá no Facebook e também no Instagram. Se você ainda não segue as redes sociais do meu curso Direto ao Ponto, por favor siga. Se você gostou do vídeo, deixe seus comentários. Se você também não gostou, deixe um comentário aí. É muito importante para a gente saber se o nosso trabalho está sendo bem recebido por você. Legal, vamos lá. Falando aqui da prova discursiva da PCDF, em outros vídeos eu vou esclarecer para você que nós podemos ter qualquer tipo de prova discursiva aqui para a PCDF. A banca pode cobrar um tema técnico, provavelmente ela vai fazer isso. Há já inúmeras informações aí que nós vamos ter 3 provas discursivas, né? No entanto, a banca também pode abordar temas de atualidades. Os 5 temas mais importantes para você aqui tratando de temas de atualidades, mas eu vou fazer também aí um vídeo falando de temas técnicos. Aqui a gente vai falar de temas de atualidades. Primeiro tema de atualidades que é muito importante que você saiba, envolvendo a segurança pública no DF. Você tem que saber as principais operações que são capitaneadas pela Polícia Civil do Distrito Federal, como por exemplo a Operação Luz na Infância. Você tem que saber os principais crimes que são cometidos aqui no Distrito Federal, como crimes patrimoniais, a gente está falando contra o patrimônio, né? Roubo, a gente está falando de furto, a gente está falando de roubo a pedestres, furto a pedestres, a gente está falando de furto em coletivos, roubo em coletivos, estamos falando também de inúmeras fraudes, né? A gente está falando também de crimes virtuais que tem acontecido bastante aqui no Distrito Federal, estamos falando de tráfico de drogas e também lesão corporal, crimes envolvendo Maria da Penha, né? Principalmente aí a violência contra a mulher. E aí é importante a gente frisar aqui um capítulo à parte, né? O feminicídio que a gente vai debater daqui a pouco. Esse é o tema de número 1. Eu estou passando para você ideias gerais de tema, mas há inúmeros tópicos sobre esses temas. Tema de número 2, feminicídio. O DF, ele vem alcançando aí alguns índices significativos em termos de feminicídio, né? Infelizmente, isso vem acontecendo bastante. Quando a gente fala de feminicídio aqui no Distrito Federal, você tem que saber de todas as particularidades. Os inúmeros casos que ocorreram neste ano de 2019, você tem que saber causas relativas a feminicídio, consequências, você tem que saber o conceito formal de feminicídio, o conceito legal, e você tem que saber como ele é caracterizado. Tem a ver com a questão de gênero, dá uma olhada no meu vídeo aí, aqui no canal, que eu falo a respeito disso. Há inúmeros detalhes quando a gente fala de feminicídio. E você tem que saber as principais soluções também para a questão do feminicídio. Quando a gente fala de feminicídio, você tem de entender que não é só uma coisa aqui do Distrito Federal, é no Brasil inteiro. Então, entenda que feminicídio é um dos temas mais relevantes para a sua prova discursiva. Tema 3. Crimes contra a dignidade sexual. Pessoal, aqui a banca pode abordar um tema de atualidades envolvendo aqui também a questão do estupro, né? Como o estupro marca aí a vítima, né, do estupro, né? Envolvendo também os principais crimes relacionados aí, não só ao estupro, mas os crimes contra a dignidade sexual, como por exemplo o assédio sexual, como por exemplo a importunação sexual, e tem ocorrido não só no Distrito Federal, mas em outros lugares também. Esses crimes contra a dignidade sexual, eles têm sido alvo de algumas operações da Polícia Civil no Distrito Federal, e principalmente quando a gente fala de crimes também contra crianças, né? Crimes contra a dignidade sexual envolvendo crianças. É importante que você entenda isso, como por exemplo a Operação Luz na Infância da PCDF, que visava combater esse tipo de crime, e pornografia também. Nós temos um crime muito específico relacionado à pornografia, relacionado também à divulgação de fotos íntimas, reprodução, divulgação de fotos íntimas sem autorização da pessoa, né? Então saiba de todos esses detalhes relacionados aos crimes contra a dignidade sexual. Claro, você tem que saber um pouco dos aspectos técnicos, mas tem que saber falar aqui acerca de temas de atualidades envolvendo esses tópicos aí. Tema de número 4. Este tema também é muito relevante para você. Quando a gente fala de tráfico de drogas, você tem que saber também todos os detalhes, tanto relacionados ao Distrito Federal, quanto também
os detalhes relacionados ao tráfico no Brasil. E aí você tem que saber qual a principal rota do tráfico no Brasil, esse corredor entre o Paraguai e o Brasil, compreendendo aí a cidade de Pedro Juan Cabaleiro e também Ponta Porã. Você tem que saber também as causas relacionadas ao tráfico, você tem que saber consequências, soluções para isso, você tem que saber também quem são os financiadores do tráfico, você tem que saber se o tráfico é uma questão de saúde pública ou de segurança pública e o consumo é também de saúde pública e de segurança pública, né? E a descriminalização da maconha, ela realmente pode arrefecer o poder dos traficantes? Todos esses detalhes são muito relevantes para você. Tema de número 5. Crime organizado no Brasil. Quando a gente fala de crime organizado no Brasil, claro que isso está atrelado ao tráfico de drogas e isso também está atrelado ao sistema prisional brasileiro. Esses temas são temas muito importantes. Crime organizado no Brasil. Uma das principais ferramentas aí do crime organizado é o poder financeiro que ele tem, é a base de atuação dele, né? E ele consegue muito dinheiro, principalmente com o tráfico de drogas, mas ele consegue também com base na corrupção de agentes públicos, de agentes políticos, ele consegue também dinheiro com lavagem de dinheiro, com roubo de cargas, roubo a bancos, com tráfico de drogas, tráfico de armas e ainda ele consegue muito dinheiro também com o tráfico de cigarros ou contrabando de cigarros. O crime organizado, ele domina as cadeias públicas estaduais no Brasil. É importante que você fique muito atento a esse tema. Quando a gente fala de crime organizado, há inúmeras organizações hoje que já são especializadas a cometerem crimes virtuais. Há operações da Polícia Civil aqui visando ao combate de crimes virtuais que ocorrem no Distrito Federal, mas de uma forma geral, o Brasil ele vem se destacando quando a gente fala de crimes virtuais. Então é importante que você entenda isso. Quando a gente fala de organização criminosa, a gente está falando de uma ausência do Estado, né, em face de uma série de problemas, em face de falta de segurança pública em determinadas localidades, a gente está falando de falta de educação, falta de políticas de moradia, de saúde, de emprego, mas a gente está falando aqui também de um poder paralelo que é constituído. Então o crime organizado hoje, ele não está só na periferia, ele está nos diferentes escalões do governo e ele está também em diferentes locais da sociedade. Ocorre então que o crime organizado hoje no Brasil, ele atua de forma independentemente à classe social. Esses são alguns detalhes do que você precisa saber para a sua prova em termos de temas de atualidades. Bom, não esqueça de me seguir nas redes sociais, comentar o vídeo também se você gostou e curtir o canal. Eu espero por você nos meus cursos presenciais e online. Tchau!